Tá? Eu quero falar hoje de Eliseu, que foi o sucessor de Elias. Amém? Amém. Eliseu, ele vai aparecer como profeta no ano 896 a.C. Mas Elias, quando eu contei a história aqui, que ele se sentiu deprimido e ele foi buscar Deus, né, no monte, e Deus falou com ele que era para ele voltar, que ele ia ungir a rei de Israel e o rei da Síria, e ia ungir um sucessor. E esse sucessor é Eliseu. Em 1 Reis 19 vai estar falando que Elias chama Eliseu. Então eu quero ler aqui 1 Reis 19. Partiu, pois, Elias dali, encontrou Eliseu, filho de Safate, que andava lavrando com 12 juntas de boi adiante dele, e ele estava com a 12ª. Elias passou por ele e lançou sua capa sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse-lhe: deixa-me beijar meu pai e minha mãe, e então te seguirei. Ele respondeu: vai e volta. O que te fiz contigo? Voltou, pois, de seguir Elias, tomou uma junta de bois e os matou com os aparelhos dos bois, cozeu as carnes e as deu ao povo e comeram. Então se levantou, seguiu Elias e passou a servi-lo. Amém? Então Eliseu era um fazendeiro, trabalhador, estava trabalhando quando Elias o encontrou, e Elias simplesmente passou um manto nele e ele deixou tudo. Porque na verdade Deus já também tocava no coração de Eliseu. Não é uma coisa nova para Eliseu, porque quando Deus chama a gente para alguma coisa e vai confirmar com alguém, ele já pôs em nós, a outra pessoa só vai apenas confirmar. Eliseu já estava sentindo a chamada para ser profeta, porque Eliseu tinha visto o que Elias tinha feito no Monte Carmelo. Possivelmente Eliseu, ele estava ali no Monte Carmelo vendo o desafio de Elias. Ele estava trabalhando, passa o manto, ele sente a chamada e ele deixa tudo. Ele mata os bois que ele tinha, faz uma festa para o povo, dá um beijo no pai e na mãe dele e tchau, vou servir a Deus. Amém? Então ele começa a servir a Deus. Como que ele começa a servir a Deus? Ele começa servindo a Deus, servindo Elias. Ele passa a ser um servidor de Elias. Como um servidor? Hoje a gente vai falar assim, ó, Eliseu era um puxa-saco de Elias. Porque Eliseu, ele lavava até as mãos de Elias. Ele não deixava Elias lavar as mãos. Ele mesmo lavava as mãos de Elias. Ele era um servo que não deixava Elias fazer mais nada. Tudo ele fazia. Ele passou a ser um mordomo do profeta. E ele ficou anos e anos nisso. E ficou tão esse clima que todo mundo passou a conhecer Eliseu. Quem que é Eliseu? Eliseu é o homem que lava as mãos de Elias. Eliseu é um puxa-saco. Na verdade, se fosse hoje, ia dizer Eliseu é um puxa-saco. Havia muitos profetas já nesse tempo. Elias tinha desenvolvido aquele negócio das escolas de profeta. Começou com Samuel. Samuel veio trazendo essas escolas de profeta. No tempo de Elias, Elias continuou. E depois que ele venceu a Jezabel e Acabe no Carmelo pelo desafio, ele continuou com essas escolas. E tinha muitos profetas já. Então aqueles profetas que estavam com Elias, eles ficaram tudo para trás. Porque Deus tinha escolhido quem para ser o sucessor? Eliseu. Um cara que nem era da escola de profeta. Um cara que estava trabalhando, que era um fazendeiro. E Deus olhou para todos aqueles profetas que estavam ali sob o domínio, sob a unção de Elias, e não viu ninguém que pudesse substituir Elias. Deus vai lá no campo e acha um homem que vai substituir. Então quando Elias traz Eliseu e fala assim: gente, está aqui o sucessor. Deus falou para mim no monte que ele vai me suceder. Qual foi a reação dos profetas? Foi boa, na verdade. Vocês estão tudo servindo aqui a Deus, de repente chega alguém que
que nem é profeta, que não é nada, e Deus fala assim, ó, é esse, não dá um sentimento estranho? Foi isso. E ele ficou tão apegado que ele começou a fazer de tudo, ele passou a ser o moço de Eliseu. E ele era jovem nesse tempo, e ele ficou todo o tempo depois da vida dele colado, grudado em Elias, aprendendo com Elias. Até chegou um ponto que Elias, ele já tinha feito tudo que ele tinha que ter feito, ele já tinha ensinado tudo, ele já tinha restaurado tudo, e ele teve a revelação de que ele ia ser arrebatado, de que ele não ia morrer. Mas não só ele teve essa revelação, a escola inteira de profetas, que eram vários profetas, tiveram a mesma revelação, e eles sabiam até o dia que Elias ia partir com Deus. Devia ter sido uma reunião, e Deus devia ter falado ali, ó, tal dia eu vou levar Elias. E chegou o dia. E agora Eliseu, ainda que ele estava nos pés de Elias, ele se sentia muito incapaz. A maioria das pessoas que estudam a história de Eliseu diz que ele se sentia muito incapaz de suceder um homem que fez cair fogo do céu. Você pensa que é fácil fazer isso? Não é? Seria um negócio muito complicado. Que matou 850 profetas, que desafiou o império. E ele fala, você vai ser o sucessor. Então ele fica grudado em Elias, e chega o dia de Elias ser arrebatado, e Elias fala para todo mundo, ó, hoje vai ser o dia de eu ser arrebatado. E chega em Eliseu e fala, hoje vai ser o dia de eu ser arrebatado, eu não quero ninguém comigo, eu quero ficar sozinho para esse momento. E Eliseu diz, não, eu vou com você. Não, eu quero ficar sozinho, porque na hora que chegar o momento, eu quero estar sozinho, eu e Deus. Não, na onde você for, eu vou com você. Na verdade, Elias já estava colocando um teste no coração de Eliseu para ver se Eliseu tinha aprendido mesmo tudo, e estava testando ele, porque se ele diz, então tudo bem, Senhor, eu vou te obedecer. Mas ele desobedeceu o profeta porque ele sabia que ele precisava de algo a mais, ele se sentia incapaz. Então vai Elias e fala assim, ó, o negócio é o seguinte, eu tenho que ir a Gilgal, eu vou com você. Chega em Gilgal, ó, eu tenho que ir em Betel, vou com você. Eu tenho que ir a Jericó, vou com você. E de repente Elias fala, mas que, rapaz, eu já não acabei de falar que Deus vai me levar hoje, eu quero ficar sozinho? Não, onde você for, eu vou. Então Elias pega a capa, bate no Jordão, represa o Jordão, eles passam, os profetas seguiam ele de longe, porque estava com medo, porque Elias foi um homem assim, irmãos, que de repente o Espírito Santo pegava ele estava aqui, de repente ele estava lá do outro lado da cidade. De repente ele estava aqui, ele estava lá em cima do Monte Carmelo. Ele era um cara que estava andando e de repente o Espírito de Deus vinha e arrebatava ele para outro lugar. Ninguém sabia direito o que ia acontecer com ele. Então de repente os profetas estão ali olhando, ele bate, represa o Jordão, faz esse milagre e chega e fala, o que você quer, Eliseu? Fala. Eu quero porção dobrada do seu espírito. Elias, foi um pedido para Elias muito pesado, porque como você vai dar uma coisa que você não tem? Porção dobrada, ou seja, eu tenho um tanto, você quer um tanto a mais do que eu tenho? Então Elias, rapaz, ele pensou assim, Elias, como que eu vou dar uma coisa que eu não tenho? Eu só tenho a minha porção, agora ele quer a minha porção e o dobro da minha porção. Porque Eliseu se sentia tão incapaz que ele precisava de algo a mais do que Elias, porque ele era mais jovem, muito mais jovem que Elias. Então ali começa a história de Eliseu, que vem a carruagem, separa os dois, e ele é levado num redemoinho ao céu, e lá de cima Elias joga a capa, e Eliseu pega a capa. E uma coisa que eu estava lendo na Bíblia, Deus não aceitou que a roupa de Elias fosse junto, a roupa caiu também, e foi nu. Eu acho que está indicando isso, que quando Jesus voltar, nós não vamos subir com a roupa, né? A roupa vai ficar aqui, nem passa nos filmes. O que Eliseu faz? Ele pega as vestes de Elias e ele rasga. Por quê? Luto, morreu, acabou, foi arrebatado, já não está mais aqui. E pega a capa e fala, ó, se o Deus de Elias está comigo mesmo, bate e preza de novo. Então ele percebeu que a unção estava sobre ele.
E quando ele bateu no Jordão, os profetas estavam de longe, escondidos, vendo aquilo. Os profetas reconheceram: nasceu outro profeta aí agora. E esse profeta vai ser maior do que Elias. Então começa. Ele chega, os profetas já reconhecem que ele tem unção. Porque quando você tem uma unção, você não precisa provar para ninguém que você tem unção. As pessoas percebem que você tem. Quando você não tem, você pode querer provar para todo mundo que você tem. Ninguém vai reconhecer a unção. A unção é uma coisa que não precisa falar que você tem. Todo mundo sabe que você tem. Você não precisa abrir a boca e falar assim: olha, eu tenho esse dom, eu posso fazer isso, eu posso fazer aquilo. Quando você tem uma unção, é um negócio notório. Todo mundo sabe que você tem aquilo e todo mundo vai reconhecer aquilo. Aqueles profetas já reconheceram nele que ele agora estava ungido. Porque quando uma pessoa é ungida, ela se torna diferente das outras. Ele era igual aos outros profetas até receber a porção dobrada. De repente ele recebe a porção dobrada, já faz o primeiro milagre dele. Ele bate no Jordão, se abre o Jordão. Os profetas reconhecem e os profetas dizem: cadê Elias? Ele foi ao céu. Não, ele não foi. Ele não foi ao céu. Sim, ele foi. Nós vamos mandar homens procurar por todos os lados. Não manda, não deixa a gente mandar. Então manda. Então procuraram 3 dias Elias, porque Elias era esse tipo de homem que sumia. Pensou, irmão, está conversando aqui, de repente se aparece lá no Rio de Janeiro. Estranho, né? Não dá medo mesmo de suceder um cara desse? Que Deus tem a liberdade de pegar ele na hora que quiser e levar ele para onde quiser, transladado de um lado para o outro, no mesmo fração de segundo. E procura ele 3 dias e não acha. E agora começa então o ministério de Eliseu. Se Elias era um cara bravo, um cara nervoso, um cara que não tinha medo de nada, um cara que não tinha medo de ninguém, um cara que afrontava qualquer um, que batia, que matava, Eliseu já é um pouco diferente. Eliseu já é mais pai. Ele é um cara mais pai. Se Elias foi perseguido por todo mundo, Elias, o rei queria matar ele, a rainha queria matar, os profetas queriam matar, ele não era bem-vindo em lugar nenhum. Eliseu ao contrário, Eliseu era honrado. Eliseu, todo mundo gostava dele. E os reis procuravam os conselhos dele. E ele era querido. Ainda que ele falava a verdade, mas foi a porção dobrada, não sei, algo a mais que ele tinha, que fez com que ele fosse aceito. Na verdade, o que Elias fez? Elias pegou o grosso, venceu o principado, pagou o preço, apanhou. O que Eliseu fez? Colheu aquilo. É mais ou menos igual a gente vamos fazer. Nós vamos bater, nós vamos lutar com o demônio. Talvez nós só vamos sofrer, irmão. Talvez. Estou dando exemplo. Aí, nossos filhos aqui, teus filhos, vai ser tudo mamão com açúcar para eles. E aquilo que demorou 30 anos para a gente conseguir, nossos filhos em 3 anos vai conseguir. Por quê? Porque alguém teve que pagar o preço. Elias foi escolhido para encarar o principado, para vencer, para se manter. E deu de mão beijada tudo para Eliseu. Tem isso, não tem? Igual Moisés, que ficou 40 anos com um povo maldito no deserto. E depois, só porque ele bateu na rocha, bem que a rocha era Jesus, Deus deu um castiguinho para ele: você não vai entrar na terra. E aí Josué tomou a terra. E Moisés nem entrou nela. Amém? E eu acredito que nós vamos ser essa geração aí de Elias, irmão. Porque tá difícil, né? Não tá difícil vencer os demônios, as lutas, a obra. É complicado ainda. Agora imagina nossos pais na fé, quando nós nem tínhamos nascido ainda. Como diz o Assembleano de Pé Roxo, da Deus é amor lá não sei das quantas. Não sei o que. Rapaz, essas igrejas mais antigas que estavam aqui na nossa cidade, e que tem igreja já de 70 anos na nossa cidade, imagina para eles como que foi. Era a época de falar, quando colocava a Bíblia, crente, falava assim: crente da bunda quente. Fala até o Crente da bunda quente. Não é? Deixa eu falar. Ai, meu Deus do céu. Você falava, irmão? É. A primeira vez que o irmão pregou pra mim, eu ficava no meio da classe.
Todo mundo vendo, dando risada do irmão, e eu tô recebendo. E olha hoje, irmão. Tô mesmo? Pegou? Mas não é? Ou seja, eles sofreram mais do que nós, e nós estamos sofrendo, mas nós vamos romper alguma coisa para eles. Amém? Vamos deixar a porção dobrada. Porque era a porção dobrada para eles, assim como Elias conseguiu deixar para Eliseu. Então vai Eliseu, abre o rio, facinho, começou o ministério dele de profeta. O primeiro milagre dele, irmão, foi represar um rio. Você vê o nível que ele estava. Pensou represar um rio, o Rio Jordão, e pai, de um lado para o outro, ele passa no meio a seco. Uau! Qual o milagre que nós já fizemos? Tão grande assim. Amanhã nós vamos fazer um teste aqui. Nós vamos represar essa piscina. Amém? Vamos arrumar a capa. E vai ele, começa, ele aí começa o ministério dele. Ele era um cara que ele resolvia problemas do dia a dia. Ele pegou esse negócio das escolas do profeta aí, e ele investiu nisso. Elias investiu em confrontar o principado, mas já não tinha tanto essa opressão do principado. Então o que ele se concentrou, Eliseu? Na escola de profetas. Ele pôs na cabeça dele, o Espírito Santo colocou nele, que ele tinha que desenvolver essa escola de profetas, que ele tinha que fazer crescer essa escola de profetas. Então começou a aparecer muito profeta, e tudo sob o domínio dele. Por onde ele passava, ele já viu, represou o Rio Jordão, já viu a notícia, olha, ele recebeu porção dobrada do Espírito de Elias. E é verdade, porque nós vimos ele represar o Rio Jordão, e ele está no Espírito mesmo, ele está com o manto de Elias. Ele é Elias duplificado, ele é Elias vezes 2, ele é turbinado. Então aquele negócio que estava adorando Baal quebrou, e as pessoas que estavam adorando a Baal começaram a ter o desejo de ser profeta também. E então ele investiu muito nisso, em desenvolver essa parte dos profetas. Então ele vem e começa o ministério dele. O que ele faz? Os homens vêm e falam: bom, você é profeta? Sim, nós somos, eu sou. Você tem uma unção de Elias? Eu tenho. Então tem um problema aqui para você. Os homens falam do problema das águas de Jericó. 2 Reis 2,19. Pega aí 2 Reis 2,19. 2 Reis 2,19. Eu vou resumir bastante, porque pensou falar a história de um profeta desse, tem que falar em 10 dias. Eu vou resumir aqui em 1 hora. Diz aqui, ó: os homens da cidade disseram a Eliseu: boa é a localização desta cidade, como o meu senhor vê. Contudo, as águas são más e a terra é terrível. Ele disse: trazei-me uma salva nova e ponde nela sal. E a trouxeram. Então ele foi até o manancial das águas, jogou o sal nele e disse: assim diz o Senhor: sararei essas águas, não haverá mais nelas morte nem esterilidade. Ficaram, pois, sãs aquelas águas até o dia de hoje, conforme a palavra que Eliseu dissera. Então chega o primeiro problema. Ó, o negócio seguinte: essa cidade é boa, mas as águas aqui não prestam e o solo não dá nada. E ele começa a usar símbolos. Elias não tinha isso, mas ele fala assim: me traz um prato novo, um prato virgem que nunca ninguém comeu nele, põe sal nele e eu vou jogar esse sal, e Deus está falando que vai resolver. Mais louco ainda do que Elias, porque naquele tempo não tinha esse costume desse simbolismo. Foi Eliseu que começou bastante com isso. O que tem a ver um prato novo, um sal, jogar nas águas, na terra, e de repente ele dá uma palavra e começa a ensinar. Então a fama dele se espalhou. Ele resolveu o problema de uma cidade, porque ele curou a terra da cidade inteira, um sal. Ele poderia só ter dado uma palavra para aquela terra e para aquela água, mas veio nele, no espírito dele, fazer desse jeito.
Então a fama dele espalhou. Agora Eliseu é o cara do momento. Extra. Eliseu recebeu uma porção dobrada do espírito de Elias. E agora o cara está fazendo coisa que nunca ninguém fez. Ele já resolveu o problema de uma cidade. E de repente, por onde ele passa, ele é já visto como um profeta mais rápido que Elias 1000 vezes. Que Elias teve que se esconder. Ele não. Os milagres que ele está fazendo começam a deixar ele famoso. E de repente, as pessoas que se opunham a Elias vão se opor a ele. E começa então, ele de repente está andando, aqui em 2 Reis 2:24, diz dos 42 jovens que foram despedaçados por 2 ursas. 42 jovens estão zombando ele, chamando ele de careca. Vai, seu careca, seu calvo, sobe. Elias não subiu? Os caras estavam querendo dizer assim: ué, Elias não subiu? Quero ver se você sobe também. Isso é inútil, porque ele era conhecido antes como o cara que lavava as mãos de Elias. Ele não foi um cara soberbo, falou: não, eu então sou o sucessor, eu vou sentar na primeira cadeira. Não, ele engraxava o sapato de Elias, ele lavava a roupa de Elias, ele lavava a mão de Elias. Ele era um cara, um servente. Ele ia ser o sucessor, mas ele se pôs na posição de servente. Então esses caras estão zombando de Elias, estão zombando de Eliseu, estão zombando do próprio Deus, que eles se opunham. 42 está escrito rapazinhos nas Bíblias. Mas na verdade eram já jovens esses rapazes. Algumas Bíblias dizem que as ursas só despedaçou, não matou. Mas eu penso que se despedaçar não é matar, então o que é? Então. Hã? Eu li alguns comentários que falam assim: não, alguns interpretam que esses 42 rapazes morreu, mas está escrito que foram despedaçados só. Só despedaçados. E ele jogou uma maldição, que ele era careca. Rapaz do céu, hein? O cara, o homem de Deus, o homem do momento, e era feio. Você vê que Deus não escolhe até hoje. Né? O cara era careca, não tinha um fio de cabelo. E de repente, estranho, né? Se fosse nos dias de hoje, hein? Alguém zomba aí: ô, seu narizudo. Ô, narizudo, você não é o cara aí? Ô, narizudo, eu jogo uma maldição, ó, vocês morrem. De repente sai 2 pitbull e mata. Rapaz, chama eu de bruxo, feiticeiro, não é? Mas ele jogou a maldição, e está escrito aqui na palavra que Deus honrou a maldição dele. Milagre, foi um milagre, não foi? Milagre não é só positivo, milagre também é negativo, porque tem milagres de juízo. Esse milagre é um milagre de juízo. Apareceu do nada as 2 ursas e despedaçou 42. E eu penso que deve ter alguma coisa aí, irmão, também sobrenatural. Porque, ó, pensa bem, 42 pessoas, tem 2 ursos. Como? Que não corre um, viu tudo, como não corre um. Não, você vê que é sobrenatural? Tem algo sobrenatural aí? Que foi um juízo mesmo? Porque naturalmente você corre. Na adrenalina eu pulo esse muro. Um urso vindo atrás. Você não voa? Nem precisa tomar Red Bull, que nem vocês tomaram. Vocês já criam asa de medo. Não é? E ele jogou a maldição e os caras continuam zombando. Ele jogou a maldição, os caras zombou, mas de repente, do nada, aparece 2 Cassianão lá. 2 ursão mais bravo, irmão. E os caras não deu conta de correr. Tem algo sobrenatural nisso. Tem algo sobrenatural. Porque só 2 ursas, como que não escapa, gente? Como que não pega esses 2 ursos? Matou tudo isso. Como que o urso mata? Com patada, com mordida, despedaçando. Isso assustou o povo. Extra. Não chame Elias de careca, por favor. Tá igual aquele herói lá, o atrapalhado, Hancock lá. Me chama de idiota mais uma vez. Mais ou menos isso que aconteceu. Me chama de careca mais uma vez. Me chama de calvo mais uma vez, que você vai ver. E esse milagre repercutiu de uma forma que agora todo mundo respeita ele. Também, né?
O homem fala e sai urso do mato. E ele se aplica então, já que ele está com esse respeito, ele usa esse respeito para Deus, ele não usa para ele, porque se tem alguém na Bíblia que soube usar a fama e a glória que eram dadas a ele para Deus, foi esse homem aqui, esse tal de Eliseu. Ele soube pegar tudo isso que vinha nele e jogar para Deus. Ele não atribuía nunca para ele, e ele nunca ficou com nada para ele, nem prosperidade, nada. Ele nunca teve nada, ele nunca quis nada. Ele sempre jogou para Deus toda a honra, toda a glória, e continuou na humildade, porque ele aprendeu a ser servo antes. É importante a gente aprender a ser servo antes, não é? Não é verdade? É importante a gente aprender a honrar quem está na frente, não é? O cara aprendeu. E agora a escola dos profetas cresceu, irmão. Está enorme, gigante. 2, 3 anos depois dele ser ungido, as escolas estão para todo lado, e ele está administrando isso, ele está controlando isso. Só que aí começa a haver alguns problemas, porque os profetas, eles eram sustentados, sabe de que jeito? Sabe quem sustentava os profetas? Sabe? Ninguém. Era a fé deles e a fé de Eliseu. E já estava um monte. Então, quando acontecia alguma coisa com o profeta, quem se responsabilizava? Eliseu. E aí tem uma mulher que nós vemos na história, que o marido dela morre, ela fica viúva, e vem os credores para receber, e ela não tem como pagar, e os caras querem levar os filhos. Então essa mulher diz: bom, quem era o patrão? Quem era o patrão do meu marido? Meu marido era um profeta de Deus. É Eliseu. Eu vou até Eliseu para ele resolver isso. Então os problemas vinham nele, e ele sempre resolveu os problemas. Ele conseguiu ser um homem que conseguiu sustentar multidão pela fé dele, que nem Jesus. Os caras não trabalhavam, os caras viviam lendo os rolos, eles viviam orando, cantando, eles viviam buscando, assim diz o Senhor, debaixo da fé de Eliseu. Que coisa, né? E chega em Eliseu, mas Eliseu não tinha um dinheirinho sequer, porque Eliseu foi o primeiro dos homens que decidiu a não receber nada de ninguém por coisa alguma que ele fizesse. Então ele teve a oportunidade, no caso de Naamã, ele veio, com Naamã, veio, nos dias de hoje, 500 mil reais com Naamã, para dar para Eliseu. Pensou se fosse hoje? O cara vem 500 mil reais para dar para mim? 6? Hã? Não, Naamã veio assim. Mas Eliseu é um cara que nunca aceitou nada de ninguém. Então quando a mulher chega em Eliseu para resolver esse problema: olha, eles vão levar meus filhos. E ele diz: mas eu não tenho nada. Mas o que você tem? Ele tem um pouquinho de azeite. Então vem a palavra para ele: vai lá, pega as vasilhas, ajunta, coloca, e acontece um milagre. Isso cresce. O que fez isso pra gente? É assim, um negócio a gente está lendo, mas eu estou contando uma história de Eliseu. Para nós é um negócio de prosperidade, mas para Eliseu era um negócio de consolidar aquilo. Os profetas começaram a acreditar mais, porque viam que o Elias falava e acontecia. O cara falou: ó, pega, vai nos vizinhos, pega as vasilhas de todos os vizinhos, ajunta todas elas e começa a jogar um azeite aí, que vai multiplicar. Irmão, como vive Deus. Quem de nós tem coragem de não tem isso? Você, Elisete, lá na Fab 3, ó, tem vasilha aí? Tem. Tupperware? Tem. Bacia? Tem. Tem jeito de você me emprestar? E você traz. É trazer. Tem que ser uma mulher também meio fora do, né? Do eixo. Meio fora da ciência, né? Não pode ser uma mulher muito normal, né? Bom, o profeta não casa com mulher muito normal, né? Tem que ser também anormal. E ela obedece. Eu não sei se o profeta que tem mais fé ou se é a mulher. Qual dos dois que você acha? Porque o profeta dá uma palavra dessa, tinha um nome já de grandeza. Fala: você pega esse azeite, vai jogando e vai multiplicar. E a mulher obedece.
E só para na hora que acaba as vasilhas. Ou seja, se a mulher morasse na Coab 3 e ela tivesse descido para São José, pegado as panelas de São José, ia continuar. E se ela tivesse pegado as panelas de outro bairro, ia continuar. Não ia ter fim mais. Ela ia ser o óleo soia de hoje. Qual que é o óleo aí? Não é Lisa. Lisa, né? Desculpa. É o Lisa. E ela vai... Gente, valia muito azeite naquele tempo. Muito. O profeta diz assim, ó: vende uma parte e vive do resto. Olha como que esse homem era íntegro, irmão. Ele poderia falar: uai, Deus fez tudo isso por você. Você está vendo que a gente vive pela fé. Eu tenho uma escola para manter. Quantos profetas nas minhas costas, quantas famílias. E tem quanto azeite ainda na sua casa. Você vai vender um pouco, vai vender do resto. Dá um pouco para mim. Não podia. Ele não fez. O princípio dele era nunca ter nada de ninguém. Nunca. Então vai, o milagre aconteceu. E vai propagando. Então ele está andando por todo Israel porque Eliseu se tornou um missionário. Ele fazia as sedes dele das escolas, ia ensinando nessas escolas os profetas. Ele não ensinava a profetizar, mas ele ensinava como vinha o dom, essas coisas. Porque ensinar a profetizar ninguém ensina, é Deus que dá o dom para as pessoas, né? Mas tem aquele negócio de você ensinar, aquele negócio de você ter as facilidades, para você saber quando o dom está vindo em você. Era o que ele fazia. E aconteceu que uma mulher via ele e ele dormia na rua. Ele andava nos lugares e não tinha pouso para ele. Olha que cara louco, ele era o cara mais famoso de Israel. Ele era o cara do momento. Mas ele não pousava em lugar nenhum. Ele pousava onde dava. Vestia o que tinha. É uma coisa doida. Então uma mulher rica, já velha, a sunamita, ela vê esse homem passar, vê esse homem dormir. E ela chega no marido dela e fala assim: ó, vamos fazer um quarto para ele, vamos colocar uma cama, vamos colocar um candeeiro para ele poder buscar a Deus, meditar, uma mesa, uma cadeira para ele sossegar, vamos fazer um negócio bonito. Profeta é um homem de Deus, todo mundo sabe que é um homem de Deus. A gente tem dinheiro, então ela vai, constrói e fala: ó, profeta, toda vez que você passar por aqui, você pode entrar aqui, você pode ficar feliz, você pode ficar sossegado, que aqui é um lugar bom para você ficar. Então toda vez que ele passava por lá, tinha esse lugarzinho. Mas Eliseu, ele era um cara que ele não tinha o costume de ser servido, ele tinha o costume de servir. Ele ficou constrangido e ele quis abençoar essa mulher, ele quis assim, dar alguma coisa para essa mulher. E ele perguntou para essa mulher: o que você quer? Eu tenho amizade com o rei, eu tenho amizade com o exército, qualquer coisa, até um pedido real, eu posso ir até o rei por você, a benevolência que você fez comigo. Ela: não, eu não quero nada, eu tenho muito para mim, tá bom, eu fiz de coração. A mulher tinha feito de coração. E aí ele descobre que aquela mulher velha, o marido velho, não pode ter filho. Então ele tem uma ideia, ele fala assim: eu vou dar um filho para eles. E lança uma palavra: você vai ter um filho, mulher, para te recompensar disso que você fez para mim. A mulher fala: você é louco, eu tô velha, para de mentir para mim. Não, você vai ter um filho, tal dia você vai ter um filho. Deu o dia. No dia a mulher deu a luz, nasceu o filho. E aí passa o tempo, ele sempre está ali. Esse filho dessa mulher morre. Quando Deus, pra você ver como que atrai, né? Esse filho morre, dá uma insolação. Alguns dizem que foi insolação, outros dizem que foi uma dor de cabeça, estourou uma veia. Cada um fala uma coisa. O fato é que esse menino devia ter uns 3, 4 anos e ele morreu. E essa mulher pegou o menino e colocou no quarto onde Eliseu ia, colocou na cama, fechou a porta, falou com o marido dela: me dá um jumento que eu preciso ir atrás do profeta. Mas está acontecendo alguma coisa? Não, está tudo bem, tudo muito bem. E pega esse jumento e fala para o moço: ó, segue, vai, vamos achar o profeta onde ele estiver. O menino estava morto, ela não contou para o marido, falou que o marido estava tudo bem. E de repente ela acha o profeta no Monte Carmelo. E vem Geazi, olha lá, sunamita, vai lá ver como que ela está. Como que está?
Como que você está? Ela diz, eu estou bem. E teu marido? Está bem. E teu filho? Está muito bem. Mas estava bem? Não. Estava tudo mal. Ninguém estava morto. Mas quando ela chega no profeta, ela ajoelha, põe a mão no profeta. Isso tem uma coisa que não podia fazer, irmão. Ela pôs a mão no nome de Deus. Depois a mão nele. Geazi veio. Não deixa, porque a alma dela está triste e Deus não deixa eu saber por quê. Então essa mulher diz, eu te pedi algum filho? E logo o Espírito fala, está morto. Morreu o menino. Uma mulher tem uma fé tão grande que ela não confessou em nenhum momento que o menino estava. Gente, eu não sei se tem gente de fé assim ainda hoje, meu Deus. Porque o filho que morre, filho que morre. Não, filho passa mal. Fala aí, quando passa mal, o que faz? Conta aí pra nós, as mães. As mães que são mães. Não, fala pra nós, mãe. Primeiro, remédio. Segundo, upa, Lelê. Upa, Lelê. Upa, unidade. Pronto, atendimento. Pronta, olha, esse eu vou até decorar. Aí não dá certo. Tem um Unimed, médico. Aí esse médico não deu. Doutor Nilton. Doutor não sei o quê. Não, mas essa mãe morreu. Ela não foi atrás de um remédio, ela era rica. Podia mandar chamar o doutor Nilton na casa dela, na hora que ela quisesse, ela pagava o dobro. Mas ela não chamou o médico. Olha que mulher que é essa. E corre, como que você vai esconder um negócio desse do teu marido? Ó, nosso filho está bem, e o menino está morto. Como que você faz isso? Que mulher é essa, gente? Escondeu até do marido. Que não, o menino está bem. E se pergunta para ela, está bem. E nem que o profeta ela fala, o profeta que teve o discernimento, depois o menino morreu. E o profeta tinha um rapaz que corria muito, Geazi, deu o cajado para ele, corre, não cumprimenta ninguém pelo caminho, olha, não sauda ninguém, porque antigamente para saudar era um negócio do ritual, você tinha que fazer um monte de coisa para saudar um ao outro, ia tempo pra caramba. Então o profeta falou, corre, não sauda ninguém, vai lá, coloca o bordão nele, que ele vai ressuscitar. E foi lá, o Geazi correu, colocou o bordão no menino, voltou e falou, ó, o menino está morto, não ressuscitou não. E a mulher disse, não, você vai lá. Você. Eu não saio daqui sem você. É você que vai. Vai Eliseu, homem de Deus, sossegado, tranquilo, entra no quarto, deita no menino, anda para um lado para o outro, deita de novo, o menino dá 7 espirros e ressuscita. Ressuscitou o menino. Então dá para a mãe essa criança. E agora então Eliseu, ele já passou Elias. Que Elias já recebeu a porção dobrada, Elias fez 16 milagres, Eliseu fez 32, que a gente sabe. Então agora os reis vêm perguntar para ele as coisas. Tudo que acontece vem sobre ele. Então tá lá um dia, os profetas querendo comer, estava uma seca brava, Elias profetizou 3 anos de chuva. Eliseu, vocês não percebem na Bíblia, Eliseu profetizou 7 de chuva. E não choveu. Teve uma seca pior, muito pior, do que a do tempo de Elias. Então os profetas, eles deviam de pegar as coisas no campo. Um profeta tipo Natanael, assim, sabe, pegou um negócio achando que era tempero e era venenoso. Bem Natanael. Da geração passada. E fez a comida, uma comida, colocou aquela erva, achando assim, não tem nada para pôr no meio, né? A crise tá brava. Olha o que eu achei aqui. Vou colocar aqui, né? Fazer essa comida. Oh meu Deus, irmão, só sei que o negócio envenenou tudo. E os profetas falaram, gente,
esse homem envenenou. É ele mesmo. O que nós vamos fazer? Vai, vamos falar com o pai. Tinha um profeta que foi chamado de pai por todos. Elias, o povo tinha medo de chamar de pai. Agora Eliseu não. Vamos chamar o pai. E o pai vai e manda lançar farinha. Joga farinha aí, vai ficar bom. E joga farinha. E a comida desenvenenou. E todo mundo comeu no tempo que nem o rei estava comendo. Eles comeram. E deve ter dado a disciplina para o Ná, né? Certeza. E o que aconteceu aí? Houve essa seca brava, não tinha comida. Eliseu estava num lugar, tinha 100 profetas com ele, porque eu volto a dizer, ele pensou nesse negócio dos profetas, que é uma coisa que também a gente tinha que pensar mais. Tipo isso que nós estamos fazendo aqui, de dar os ensinos, não é uma coisa importante, assim, da gente aprender essas coisas, da gente estar tirando um tempo, sei lá, alugando um lugar desse uma vez por 3 meses, 2 meses, para a gente estar estudando a palavra. Isso é muito importante, porque isso faz profetas, isso traz uma visão para nós das coisas, não é verdade? Nós saímos do mundo, nós mentalizamos mais na palavra. Então ele tinha muito disso, de fazer sucessores, de fazer homens que iam suceder ele. Então naquele tempo o sacerdócio, porque nós estamos falando de profeta, mas em Israel continuou o sacerdócio. O que é o sacerdócio? Sacrificar, os levitas, entende? Havia tudo isso em Israel. Para vocês entenderem que nesse tempo Israel estava dividido em 2. Era o reino do sul e o reino do norte. O reino do norte eram as 10 tribos de Israel. E o reino do sul era só 2 tribos, Judá e Benjamim. Então havia esses 2 reinos. Um só era Israel, mas tinham dividido no meio por causa do pecado. E aí o povo não queria mais dar oferta para os sacerdotes, porque os sacerdotes estavam corrompidos. Então veio um homem e deu 20 pães para Eliseu. E Eliseu disse: vamos sustentar 100 homens com esses 20 pães. E os profetas disseram: não, mas não tem como, 20 não tem. Não. E ele lançou a palavra de novo: é um negócio seguinte, vão comer e vai sobrar. Foi a primeira multiplicação de pães que existiu na Bíblia, foi de Eliseu também. Ele multiplicou 20 pães para 100 homens. Para 100 homens. Então veja que não tinha tempo ruim com ele. Ele resolvia tudo, irmão. O cara resolvia tudo. Então comer. E aí chegou no capítulo 6. Chega no capítulo 6 de 2 Reis. Esse negócio de profeta aí já estourou. Já tá uma epidemia de profeta. Não tem mais lugar para pôr profeta. Não tem mais espaço para tanto profeta que quer profetizar, quer ser igual Eliseu. Então um dos filhos do profeta chega em Eliseu, os profetas, e fala assim: nós temos que fazer mais construções aqui, vamos fazer um alojamento maior, vamos fazer uma sala de ensino aqui, vamos fazer os banheiros ali, e eu queria que você desse o seu aval e que você viesse conosco para a gente cortar a madeira, para a gente começar esse empreendimento. E Eliseu é um cara que também aprendeu a ser servo. Ele não ficava orando e vendo os outros trabalhar, ele ia junto. Ele foi junto. E pediram uma ferramenta emprestada, um machado. Então lá cortando, de repente o cabo do machado, ferro caiu na água. Naquele tempo ferro, não é igual hoje que a gente vê em qualquer lugar. Naquele tempo ferro valia muito, ferro era ouro. E os caras apavorou. E agora? E aí Eliseu de novo, irmão, o que ele faz? Onde caiu? Caiu aqui. Ele quebra um pedaço de pau de uma árvore, ele coloca na água e flutua o ferro. O que tem a ver? O que ele fez? Afundou o ferro. Onde caiu? Pega um pedaço de galho, coloca-se na água, o ferro flutua. Pega aí. Pegar. Então ele foi esse profeta que foi fazendo esses milagres, e só milagres, e só milagres. Então o rei falou: esse cara é demais, eu tenho que pegar ele para mim. Então o rei de Israel pega ele. Vai ter uma guerra, os assírios estão vindo contra nós. Aí Eliseu fecha os olhos e fala assim: Deus, por onde que eles vão vir? Eles vêm pelo caminho tal.
ó, rei, Deus está me falando que eles vão viver no caminho tal, arma emboscadas por esse caminho, que eles vão vir por lá. Então o exército da Síria vinha, Israel pegava o mesmo caminho. Uma vez, segunda vez. Deus, o profeta, onde que está? Olha, eles vão vir pelo caminho tal, arma de novo, 3 vezes. O rei da Síria fez uma reunião e falou assim: gente, o negócio é o seguinte, tem alguém me traindo? Não é possível. Nós fez um caminho, ele sabe. Nós fez outro caminho, ele sabe. Não, quem está me traindo aqui? Aí um cara levantou a mão: não é, seu rei. Aqui tem um cara lá em Israel que ele ouve o que o senhor fala dentro do quarto. E o que o senhor fala dentro do quarto, ele conta para o rei de Israel. Quem que é esse homem? Esse homem é Eliseu. Qual Eliseu? O Eliseu que curou Naamã? É, ele mesmo. Não. Reuniu todo o exército. Onde que ele está? Descobriram onde ele estava. Mandou todo o exército lá para pegar Eliseu. Não, se a gente capturar esse homem, a gente ganha a guerra. Então, foram pela madrugada, acharam ele. E quando o moço do profeta, ele acorda, bem de manhã cedinho, ele vê aquela multidão de soldados, em carros, cavalos. Ele corre para Eliseu, Eliseu está lá dormindo, acorda, Eliseu fala: moiou, velho. Agora acabou o nosso reinado, porque ó, deu pau. Por quê? Vai lá fora. Não, mas você está vendo aqui? Você não está vendo? Não. Muito mais é os que estão conosco do que tanto que eles estão aí. Deus, abre os olhos dele. Quando abre os olhos, Deus deve ter um aras lá, né? Igual diz o irmão lá, né? Porque não é possível, tudo de cavalo, cavaleiro. Deus tinha cavalo e cavaleiro para todo lado ao redor de Eliseu. Tinha mais cavalo e cavaleiro ao redor de Eliseu do que tinha lá de exército. Fica tranquilo. E ele ora, Eliseu ora. E Deus cega todo aquele exército. Mas não cegar de não ver. Vocês já viram Naruto? Tem um negócio no Naruto, eu vou explicar isso. É bíblico. É bíblico. Olha, sério. Fala mesmo. Tem um personagem do Naruto, eu nem posso gravar isso aqui, essa parte eu vou cortar. Que chama Sasuke. Ele tem um olho, chama Sharingan. Ele faz ilusões. A pessoa está andando num lugar que parece que é um paraíso, mas é um deserto. Tipo assim, ou é um deserto e a pessoa está achando que é um paraíso. Foi isso aí que o profeta fez. Eles enxergaram, mas eles estavam enxergando outra coisa. O profeta diz: quem vocês procuram não estão aqui, não está aqui. Que era o rei de Israel. Eu vou levar vocês até o rei. Todo aquele exército, ele se põe na frente dele, eles tudo armado. Eliseu, vem comigo. E anda 22 quilômetros até Samaria, com aquele exército. E leva até no meio de Samaria. Não, ele estava andando, pensou que esse milagre, eu acho que é muito grande, irmão. Não, um exército inteiro está vendo uma coisa que não existe. É um jutsu. É Deus Todo-Poderoso, né? E chega lá no meio de Samaria, Eliseu chama o rei, fala: que rei, todo mundo quer matar aqui, ó, nossos inimigos. Ora, abre os olhos, aqueles soldados olham, estão no meio de Samaria, e agora os soldados de Israel estão ao redor, e o rei de Israel diz assim: vamos matar todo mundo. E Eliseu diz: não, você não vai pôr a mão num desses, porque eu sozinho capturei todos esses. Você só mata o que teu exército conseguiu. Agora o que eu consegui você não vai matar nenhum. Eu vim aqui para você dar pão e água para eles. Dá pão e água para eles e despede eles em paz. Não, um homem só. Aí eu vim entender, sabe, quando Elias morreu, deixa eu voltar para Elias. Quando Elias morreu, o próprio Eliseu falou assim: pai, carros e cavaleiros de Israel. Não é? Sabe o que isso quer dizer? Um homem, um profeta, ele é maior que um exército. Foi isso que Eliseu quis dizer quando Elias morreu. Que ele estava perdendo carros,
cavalos e cavaleiros. Ele estava perdendo um exército. Um homem que morre, que é um homem de Deus como Elias, representa um exército dele, porque um homem só, sob a unção de Deus, dominou um exército sem matar, fez deles o que quis, levou eles no meio do inimigo deles, não deixou matar, deu pão, deu água, despediu. O que o rei da Síria fez? O rei da Síria ficou envergonhado. Ele fez isso com você? A gente não se fez. Nossa, acabou tanto assim com a nossa reputação. Não quero mais guerra com esse rei, não. Não teve mais guerra com ele. Não teve mais. Então, irmão, tem muitas outras coisas, mas essas eu achei mais importantes. Tem as profecias dele, são, sim, né? Igual Elias, mais ou menos. Tudo que ele falou. E a sua morte. Tudo isso que ele fez 32 milagres, até maiores do que Elias. E na sua morte, ele foi para morrer com 85 para 90 anos. Ele teve 66 anos de ministério, 66 anos de profeta. Ele foi muito mais que Elias. Ele teve 66 anos de ministério. E a morte dele está sendo narrada em 2 Reis 13:20. Só queria ler que nós já estamos encerrando. 2 Reis 13. Ele está doente. O cara desse ficou doente. Talvez de alguma doença, né? 90 anos. Sabe que doença que é? O fato é que a Bíblia diz que ele estava doente. E aqui diz assim. Só quero ler para vocês verem. No versículo 14. Desculpa, 13:14. Né? Eliseu estava sofrendo da enfermidade da qual morreria. Jeoás, rei de Israel, foi visitá-lo, chorando por ele. Olha como os reis queriam matar Elias. Olha o jeito que os reis estavam com ele. Exclamou: meu pai, carros de Israel e seus cavaleiros. Isso é um exército, sozinho. Eliseu lhe disse: toma um arco e flechas. E ele tomou um arco e flechas. Então Eliseu disse ao rei de Israel: põe a mão sobre o teu arco. Ele fez. Então Eliseu pôs as mãos sobre as mãos do rei e disse: abre a janela para o oriente. Ele abriu. Então disse Eliseu: atira. E ele atirou. Prosseguiu Eliseu: a flecha do livramento do Senhor é a flecha do livramento contra os sírios, porque ferirás os sírios em Afec até os consumir. Disse mais: toma as flechas. E ele as tomou. Então disse ao rei de Israel: fere a terra. E ele a feriu 3 vezes e parou. Então o homem de Deus se indignou muito contra ele e disse: 5 ou 6 vezes a deverias ter ferido. Então feririas os sírios até os consumir. Agora, porém, só 3 vezes ferirás os sírios. Então ele está morrendo e ele pegou o rei ainda, deu um fumo básico no rei, que o rei era um ato profético que ele queria que fizesse, queria que o rei aplicasse mais flechas para confirmar que ele ia vencer, mas o rei não teve determinação, e ele disse: você só vai vencer os sírios 3 vezes, mas você não vai destruir eles. Se ele tivesse 6 vezes, 5, você ia vencer. Versículo 20. Depois disso, Eliseu morreu e o sepultaram. A entrada do ano, as tropas... Ixi, aí vai contar a história aqui, ó. A entrada do ano, as tropas dos moabitas invadiram a terra. Então ele morreu de enfermidade. Mesmo depois de morto, ele fez um milagre ainda. Que entrou os moabitas aqui, um soldado morreu, não tinha onde, estava correndo com o soldado. Onde nós vamos jogar esse soldado? Vamos jogar nessa cova aqui. Era a cova onde estava Eliseu. E jogaram o soldado lá. E quando o soldado bateu osso com osso, o soldado ressuscitou. Voltou a viver. Então a história dele é essa: que mesmo depois de morto, os ossos dele fez um milagre ainda, de ressuscitar um morto. Amém? Então é isso.
Os dois profetas que mais fizeram coisas extraordinárias para Deus foram esses dois, exceto o Moisés, que é um caso à parte. Mas esses dois, eles definem tudo. Amém? Então nós vamos encerrar aqui. Quantos entendeu? Tem alguma pergunta? Certo? Eu quis resumir a vida dele, né? Muita coisa, 32 milagres. Vocês tinham que ler toda a história, né? Mas quis resumir um pouco a vida dele, que é muito grande as coisas que ele fez. Amém? Então vamos fazer uma oração para a gente encerrar, em nome do Senhor Jesus.